Livro Feminilidade Radical, capítulo 3. É assim que Deus disse? Se você afirmar que os homens são o principal problema das mulheres, isso acaba dissuadindo as mulheres de se casarem com os homens e vice-versa. Portanto, não é surpresa que o feminismo tenha afetado profundamente as taxas de casamento e sua duração, sem mencionar a definição de casamento. Se você for uma jovem mulher, poderá descobrir que poucos de seus colegas não cristãos estão verdadeiramente planejando se casar. Se você é um pouco mais velha, é possível ver uma onda de divórcio entre seus amigos, muitos dos quais são iniciados por mulheres. Há uma razão para essas tendências, razões que nós exploraremos neste capítulo e no seguinte. Embora analisemos algumas perspectivas feministas sobre o casamento nas páginas seguintes, penso que é mais importante passar algum tempo examinando o que a palavra de Deus fala sobre o casamento, especialmente sobre aquele tópico polêmico da submissão. Você poderá ficar agradavelmente surpresa de saber que a definição bíblica desafia as suas suposições. A coisa mais importante para cada mulher perceber, casada ou não, é que há uma guerra em curso, mas não é a clássica guerra dos sexos. É muito mais sério que isso. Para muitos americanos, no início da década de 1970, a face do feminismo era Gloria, uma mulher atraente com longos cabelos loiros e uma tendência de proferir frases de efeito. Ela se tornou uma porta-voz bem apresentável do movimento. Como jornalista profissional, ela usou suas habilidades e experiência para fundar a revista feminista MS em 1971 e foi fundadora da Caucus Político Nacional de Mulheres em 1972. O casamento era frequentemente o tema de suas frases memoráveis. Algumas de nós estão se tornando os homens com quem queríamos nos casar. Uma mulher livre é alguém que faz sexo antes do casamento e tem um emprego depois dele. Eu não posso me relacionar em cativeiro. Alguém me perguntou por que as mulheres não participam de jogos de azar tanto quanto os homens, e eu dei uma resposta alinhada ao senso comum de que nós não temos tanto dinheiro. Essa foi uma resposta verdadeira e incompleta. De fato, o instinto feminino pelo jogo de azar é completamente satisfeito através do casamento. O casamento é feito para uma pessoa e meia. A forma mais garantida de ficar só é se casando. Uma mulher precisa de um homem da mesma forma que um peixe precisa de uma bicicleta. Frase que Gloria tornou famosa citando a feminista australiana Irina Dunn. Então, quando Steiner se casou pela primeira vez à idade de 66 anos, ela pegou suas colegas feministas de surpresa. Steiner e o empresário sul-americano David casaram-se em Oklahoma na casa da amiga íntima de Steiner, Vilma, a primeira mulher chefe da nação. Infelizmente, Steiner e Balé permaneceram casados por somente 3 anos antes que ele morresse de linfoma cerebral à idade de 62 anos.
Antes de seu esposo morrer, Stein disse ao Washington Post porque sua atitude para o casamento tinha mudado nos últimos 30 anos. Se eu tivesse me casado quando deveria, eu teria perdido a maior parte de meus direitos civis. Meu nome, minha avaliação de crédito, minha residência legal, minha habilidade de obter um empréstimo ou começar um negócio. Social e legalmente, um casal era uma pessoa e essa pessoa era o homem. O movimento das mulheres lutou por 30 anos para mudar essas leis, para que agora uma parceria entre iguais fosse possível no casamento, o que é ainda socialmente difícil, mas possível. Então, minha atitude para com o casamento mudou quando o casamento mudou. Eu concordo com você que deveríamos ser livres para escolher ou não o casamento. E a maior barreira ainda presente para aquela liberdade de escolha é a impossibilidade de duas mulheres ou dois homens se casarem. Isso porque o Estado ainda diz que o casamento tem a ver com reprodução, ainda que o homem e a mulher possam casar e escolher não se reproduzir. Pessoalmente, não via motivo ou diferença entre morar junto e ser casado até que percebi que o homem por quem estava apaixonada e eu não teríamos a habilidade de, por exemplo, tomar uma decisão sobre a saúde do outro se um de nós estivesse incapacitado. Nós queríamos um compromisso um com o outro. O casamento igualitário é hoje legalmente possível e então nós nos casamos. Isso me fez perceber mais profundamente a injustiça de fechar essa possibilidade para alguns e não outros. Nessa afirmação, Stein se atualizou, combinando as atitudes feministas tanto da segunda onda quanto as da terceira com respeito ao casamento. Quando Stein lançou a revista MS no início da década de 1970, a conversa sobre o matrimônio e a família era geralmente estruturada pelo modelo convencional heterossexual da família nuclear. A época em que ela se casou, as feministas da terceira onda não estavam apenas tentando reformar uma instituição, elas estavam buscando alterá-la para além do reconhecimento. Tome, por exemplo, Jennifer e Amy, filha das feministas da segunda onda que eventualmente se tornaram editoras na revista MS no início dos anos 1990. Elas são as autoras de um importante livro feminista da terceira onda, Manifesto Mulheres Jovens, Feminismo e o Futuro. Quando perguntada sobre o casamento, alguns anos atrás, Richard explanou os objetivos da terceira onda de primeiro eliminar a instituição do casamento e depois eliminar a biologia da definição de família. Penso que o casamento tem de se tornar primeiro disponível para todos, casais de mesmo sexo, e o respeito do casamento deve ser concedido a relacionamentos compromissados antes que possamos considerar eliminar o casamento. Penso que a família não deve ser eliminada, mas redefinida. Temos feito um bom trabalho de acrescer ao conceito de família, tornando-a mais que mera biologia. No entanto, ainda não eliminamos a biologia daquela definição e, pessoalmente, penso que a família deveria ser um vínculo emocional e não biológico. Com sorte, começaremos a considerar isso em maior detalhe à medida que
as pessoas forem usando a tecnologia para ter filhos. Um dos meus objetivos ao escrever este livro era evitar o estridente palavreado de programas de TV de cunho político, a polêmica nós contra eles, que retrata tudo em extremo. Mas na linguagem escrita é difícil evitar isso quando as visões são tão radicalmente diferentes entre o feminismo e a fé cristã. Esta citação de manifesto resume isso muito bem. O feminismo é mais frequentemente descrito pelo que ele não é do que pelo que ele é, o que cria algumas confusões. E essa é a razão por que nós o definimos antes de entrar nesta parte. As descrições inadvertidamente engraçadas dadas por ideólogos da direita, como Pa Robertson, não ajudam também. As feministas encorajam as mulheres a deixarem seus maridos, a matarem seus filhos e praticarem bruxaria, a se tornarem lésbicas e a destruírem o capitalismo. Certamente essa definição não é tão errada quanto o é hiperbólica. Para um fundamentalista, isso é apenas uma descrição de leis para divórcio sem culpa, direito de aborto, rejeição de Deus enquanto pai, aceitação da sexualidade feminina e um compromisso com os trabalhadores. Embora eu raramente concorde com Paul Robertson ou Jennifer e M. Richard, essa citação acerta diretamente o problema, a rejeição de Deus como pai. Como Steiner disse numa entrevista em 2005, o monoteísmo me deixa aborrecida. Não confio em qualquer religião que faz de Deus parte de uma classe dominadora. Acho que sou uma pagã ou animista. A autoridade de Deus ao criar e definir o casamento está sob julgamento no feminismo. Portanto, neste capítulo, exploraremos o que a Bíblia diz sobre a instituição do casamento. Uma crise espiritual, eu apostaria que se você perguntasse às pessoas o que aconteceu com a instituição do casamento, a resposta que você receberia provavelmente giraria em torno da alta taxa de divórcio. Ou talvez você pudesse ouvir sobre o número crescente de parcerias domésticas. Essas são as histórias que a mídia traz. Por exemplo, no início de 2007, o The New York Times anunciou que mais mulheres estadunidenses estavam vivendo sem marido do que com. O jornal citou estatísticas dizendo que em 2005, 51% das mulheres disseram estar vivendo sem esposo, ao comparar com 49% em 2000 e 35% em 1950. A blogosfera acendeu-se em reação a essa reportagem discutindo a morte do casamento. O único problema foi finalmente provado que a matéria estava errada. A análise da repórter incluiu meninas adolescentes entre 15 e 19 anos de idade, a vasta maioria das quais não estão casadas nesse estágio da vida, e excluiu mulheres que indicaram que eram casadas, mas cujo esposo estava ausente, tal como aquelas com os cônjuges no serviço militar ou na prisão. No entanto, a análise estatística foi crível para muitos
por causa do intenso ataque cultural ao matrimônio ao longo dos últimos 40 anos. Seja você solteira, casada, divorciada ou viúva, seu relacionamento foi profundamente afetado pelo feminismo. Não se trata apenas de algumas leis terem sido revisadas com respeito ao casamento. Como Stein disse, os efeitos adversos do feminismo podem ser vistos na vacina contra HPV, que o conselho da escola insiste que sua filha tome imediatamente, até a lista de presentes que sua colega de trabalho anunciou, porque ela e o namorado estão morando juntos agora. Não há nada de errado com vacinas ou presentes, mas a inferência implícita é a de que o casamento e a fidelidade sexual não importam mais. Como a Bíblia diz em Juízes 21 e 25, quando não há rei, nenhuma autoridade útil, todo mundo faz o que é certo aos seus próprios olhos. Embora a nossa cultura tenha descartado a ideia de Deus e de sua autoridade absoluta, isso não o remove da questão. De fato, a arrogância das criaturas tentando expulsar seu Criador apenas realça o verdadeiro problema. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Há um livro grosso em minha estante que é um estudo exaustivo, escrito por um professor de seminário, sobre tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre casamento e família, intitulado muito apropriadamente Deus, Casamento e Família, de Andreas. Os comentários do autor são tão relevantes para essa discussão que citarei alguns parágrafos chaves de diversas partes de seu livro para oferecer uma perspectiva para esse tópico. Pela primeira vez em sua história, a civilização ocidental é confrontada com a necessidade de definir o significado dos termos casamento e família. A crise cultural do momento, no entanto, é meramente sintoma de uma crise espiritual profunda que continua a corroer os fundamentos de nossos valores sociais antigamente comuns. Se Deus, o Criador, de fato, como a Bíblia ensina, instituiu o casamento e a família, e se há um mal chamado Satanás que empreende guerra contra os propósitos criativos de Deus neste mundo, não deveria surpreender o fato de que o fundamento divino dessas instituições esteja sob ataque massivo nos anos recorrentes. Em última análise, nós, seres humanos, percebamos isso ou não, estamos envolvidos no conflito cósmico e espiritual que opõe Deus a Satanás com o casamento e a família, servindo de arena principal, onde as batalhas espirituais e culturais são feitas. Se, então, a crise cultural é sintomática de uma crise espiritual subjacente, a solução deve igualmente ser espiritual, não meramente cultural. O feminismo é uma manifestação contemporânea dessa batalha espiritual antiga. Nas eras passadas, outros pecados dominantes, tais como o chauvinismo e a poligamia, mancharam o desígnio de Deus para o casamento e a família. Mas hoje é importante que entendamos claramente que a mudança em nossa cultura é evidência de uma crise espiritual, mais que de uma crise cultural. Posso não concordar de forma alguma com o que Stein fala sobre o casamento, mas ela e outras feministas não são o meu inimigo. Para os cristãos, nossos verdadeiros inimigos são espirituais, porque
A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. A Bíblia nos ensina que casamento é muito mais que ter a habilidade legal de dirigir os cuidados de saúde do seu cônjuge ou outros direitos civis percebidos. Sua importância é maior que a entrada triunfal no dia da cerimônia ou todas aquelas coisas que você pode colocar na sua lista de presentes. Essas são preocupações de seres humanos finitos, com perspectivas finitas. Sim, é justo e necessário ter direitos civis iguais como mulher. Certamente, não quero voltar aos dias em que eles não existiam. Presentes são bons também, mas vistas em contraste com as questões maiores de Efésios 6:12, essas preocupações simplesmente não importam tanto para aqueles que vivem cada dia conscientes de que há forças espirituais alinhadas contra nós. Então, estamos em uma batalha, mas com o que ela se parece? Devemos andar por aí expulsando demônios do casamento uns dos outros? Devemos carregar uma espada em nossos encontros? Na verdade, Andreas salienta que andamos todos os dias com a nossa arma mais estratégica. Qual é o elemento-chave na guerra espiritual? De acordo com a Escritura, é a mente humana. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosos em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 10:3-5. Assim, como Satanás discutiu com Eva sobre por que ela deveria obedecer a Deus no jardim, assim também os pensamentos das pessoas são a arena onde as nossas batalhas espirituais são ganhas ou perdidas. Coloquei a última parte em itálico porque ela é importante. Nós precisamos refletir por um momento sobre este grave conceito. As guerras espirituais são ganhas ou perdidas nos pensamentos que entretemos no dia a dia. As ideias importam. O que pensamos sobre o propósito do casamento, os papéis no casamento e a prioridade do casamento importa. E importa muito para Deus. Andreas continua. A guerra espiritual é a realidade abrangente e dominadora para o relacionamento conjugal. Aqueles que a ignoram assim o fazem por seu próprio risco. Assim como o diabo ataca aqueles com potencial para a liderança na igreja, ele busca subverter casamentos humanos porque eles têm o maior potencial de demonstrar para o mundo a natureza do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Efésios 5:31-32. Você percebe a batalha espiritual em que todos nós estamos envolvidos? O que cada um de nós pensa e diz sobre o casamento é parte dessa batalha. Estejamos nós atualmente casados ou não. Assim como Satanás discutiu com Eva
sobre por que ela deveria obedecer a Deus no jardim, assim também os pensamentos das pessoas são a arena onde nossas batalhas espirituais são ganhas ou perdidas. Desde a fundação do mundo, Satanás tem atacado o nosso pensamento sobre o caráter de Deus e suas intenções para conosco. Eva sabia que somente uma árvore no jardim do Éden estava fora dos seus limites e de Adão, mas Satanás entrou rastejando no caso com uma insinuação de que Deus estava escondendo algo dela. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. A primeira pergunta na Bíblia vem da serpente distorcendo a palavra de Deus. É assim que Deus disse? E a resposta de Eva é acrescentar uma restrição ainda maior ao mandamento de Deus. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Gênesis 3, 2 e 3. Deus não disse que Adão e Eva não poderiam tocar na árvore, apenas que eles não deveriam comer dela. Como filhas de Eva, precisamos perceber que a serpente ainda está entre nós, fazendo a mesma pergunta: é assim que Deus disse? Você pode completar a frase com suas próprias tentações e seus pensamentos. Você pode ouvir perguntas sussurrando em seus ouvidos sobre a definição de Deus para a infidelidade, a maternidade, o sexo antes do casamento, a monogamia, o papel de homens e mulheres, o valor de uma esposa, a função de uma família e assim por diante. Essas perguntas têm uma origem, nosso inimigo espiritual, e um sistema de amplificação inato, nosso coração pecaminoso. E quando os dois se misturam, os resultados são inflamáveis. Veja, as sementes do feminismo estão dentro do nosso coração. Cada um de nós é inclinado a concordar com a difamação do caráter de Deus empreendida por Satanás. Nós frequentemente nos irritamos com os bons limites que Deus nos colocou. Somos facilmente tentados a pensar o pior de Deus e duvidamos de que o que Deus restringiu de nós seja tão bom quanto o que Ele nos deu. De alguma forma, temos muito mais em comum com as autoproclamadas feministas do que possamos perceber. Então, vamos analisar uma incendiária questão do casamento. É assim que Deus realmente disse que as esposas devem ser submissas aos seus esposos? Imitadores de Deus. Como escrevi no primeiro capítulo deste livro, o conceito de submissão foi um dos primeiros obstáculos que encontrei quando recém-convertida. No 5º capítulo da carta aos Efésios, eu encontrei esse versículo provocador sobre a submissão da esposa. Um capítulo que começa com estes 2 versículos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 5, 1 e 2. Tudo mais que se segue neste capítulo
incluindo aquele espinhoso verso sobre submissão, é erguido sobre o dever de viver uma vida de amor como imitadores de Deus. O que muitas mulheres negligenciam é que a submissão é parte do caráter divino da Trindade. Como o teólogo Heine nota, a Bíblia frequentemente fala dos diferentes papéis e relacionamentos dentro da Trindade. A Escritura nunca diz que o Filho envia o Pai para o mundo, ou que o Espírito Santo envia o Pai ou Filho ao mundo, ou que o Pai obedece aos mandamentos do Filho ou do Espírito Santo. Nunca a Escritura diz que o Filho nos predestinou para sermos conformados à imagem do Pai. O papel de planejar, direcionar, enviar e comandar o Filho pertence ao Pai somente. O Pai tem eternamente um papel de liderança, uma autoridade para iniciar e direcionar, que o Filho não tem. Semelhantemente, o Espírito Santo é sujeito tanto ao Pai quanto ao Filho e tem ainda um papel diferente na criação e na obra da salvação. Quando então a ideia do cabeça e da submissão começou? A ideia do cabeça e da submissão nunca começou. Ela sempre existiu na natureza eterna do próprio Deus. E nesse mais básico de todos os relacionamentos de autoridade, a autoridade não está baseada em dons ou habilidades, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em atributos e perfeição. Ela apenas está lá. A autoridade pertence ao Pai, não porque ele é mais sábio ou porque ele é um líder mais habilidoso, mas apenas porque ele é o Pai. É meio difícil contestar o conceito de submissão quando você o vê como um pilar da Trindade, não é? As três pessoas divinas da Trindade são iguais em natureza, mas diferentes em papel. As feministas põem muita ênfase nos papéis porque elas igualam papéis com valor intrínseco. Mas esse não é um conceito bíblico. Logo, no primeiro capítulo da Bíblia, encontramos uma afirmação incrivelmente clara sobre a igualdade fundamental de homens e mulheres. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Esse verso faz uma declaração extraordinária de acordo com o Dr. Grudem. Ser a imagem de Deus é um privilégio incrível. Significa ser como Deus e representar Deus. Nenhuma outra criatura em toda a criação, nem mesmo é dito dos anjos poderosos serem feitos à imagem de Deus. Esse é um privilégio dado somente a nós, homens e mulheres. Qualquer discussão sobre masculinidade e feminilidade na Bíblia deve começar aqui. Toda vez que falamos uns com outros como homens e mulheres, devemos lembrar que a pessoa com quem falamos é uma criatura de Deus que é mais parecida com Deus que qualquer outra no universo. E homens e mulheres compartilham desse status igualmente. Portanto, devemos tratar homens e mulheres com igual dignidade e devemos pensar em homens e mulheres como tendo igual valor. Nós somos feitos ambos à imagem de Deus e o somos desde o primeiro dia em que Deus nos criou. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Em nenhum lugar a Bíblia diz que os homens são mais a imagem de Deus do que as mulheres. Homens e mulheres compartilham igualmente o grande privilégio de ser a imagem de Deus. A Bíblia assim corrige os erros da dominação e superioridade masculina que surgiram como resultado do pecado e que têm sido vistos em quase todas as culturas na história do mundo. Onde quer que os homens sejam vistos como sendo melhores que as mulheres, onde quer que os esposos ajam como ditadores egoístas, onde quer que as esposas sejam proibidas de ter seu próprio trabalho fora de casa, ou de votar, ou de ter propriedades, ou de receber educação, onde quer que as mulheres sejam tratadas como inferiores, onde quer que haja abuso ou violência contra as mulheres, estupro, infanticídio feminino, poligamia ou haréns, a verdade bíblica da igualdade à imagem de Deus está sendo negada. Para todas as sociedades e culturas onde essas coisas acontecem, devemos proclamar que a primeira página da Palavra de Deus carrega um testemunho fundamental e irrefutável contra esses males. Amém. Isso não é poderosamente encorajador? Apesar de nossa história humana pecaminosa de distorcer a Palavra de Deus, a Bíblia nunca aceitou esses erros e ações. No entanto, por mais impregnados que estejamos de nossa cultura individualista, devemos notar que é também uma falsa suposição concluir que cada pessoa reflita Deus exatamente da mesma forma. Para refletir precisamente a imagem de Deus, cada um teria que possuir todas as suas virtudes, pelo menos tantas quantas forem possíveis para seres humanos falíveis. Mas isso não parece ser possível mesmo com a observação natural. Há algumas pessoas que refletem a misericórdia de Deus melhor do que outras. Há aquelas que demonstram a criatividade de Deus melhor que outras. Há aquelas que manifestam a sabedoria de Deus mais que outras, e assim por diante. É em nosso testemunho corporativo que nós, mais precisamente, refletimos a multiforme perfeição de Deus, e os papéis que nós ocupamos são parte desse testemunho corporativo. Viva sabiamente. Vamos retornar à progressão de ideia no 5º capítulo de Efésios. Depois de nos exortar como queridos filhos amados para sermos imitadores de Deus e vivermos uma vida de amor, o apóstolo Paulo descreve com que isso se parece. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios 5, 15 a 33. Todos nós somos chamados para sermos cuidadosos com a forma com que vivemos. Todos nós somos chamados a viver nossas vidas em submissão a Cristo. Devemos cultivar sabedoria santa baseada no entendimento do que é a vontade do Senhor. Na área do casamento, precisamos conhecer sua vontade em relação a essa união e os papéis dentro dela. É a autoridade de Cristo que domina sobre cada um de nós, e no casamento, ambas as partes são submissas a Ele. Mas há uma maneira distinta na qual reconhecemos a autoridade de Cristo na posição de marido ou esposa. A primeira coisa a notar é o conjunto conciso de instruções às esposas. Esse capítulo contém mais versículos dirigidos aos maridos e esses versos têm os mandamentos mais difíceis. Sejamos honestas. Submeter-se a um marido que lidera e ama como Cristo e respeitá-lo é o papel mais fácil dentre os dois. Mas, na realidade, nenhum marido humano jamais cumpre perfeitamente esses mandamentos. Isso deixa a esposa com o desafio de respeitar um marido falho e de se submeter a ele. Um fato que certamente não fugiu à atenção do Espírito Santo quando ele inspirou esses versículos. A segunda coisa a se notar é importante. Maridos não são chamados para forçar a submissão. Esposas são chamadas a se submeter a seus maridos, porque essa é uma expressão de adoração ao Senhor. É um ato de amor livremente oferecido. No final dessa passagem, as esposas também são chamadas a respeitar seus maridos. O sentido é que isso é feito por sua própria vontade. Uma tradução alternativa torna esse aspecto ainda mais claro. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Verso 33, NVI. A esposa respeita seu marido e se submete a ele não porque sua atuação alcança merecimento, mas porque é assim que ela glorifica a Deus ao refletir o mistério de Cristo e da Igreja. Essa passagem contradiz o medo feminista de que os papéis bíblicos complementares são equivalentes à dominação masculina pecaminosa contra as mulheres. Então,
Quando nos vemos temendo esse versículo ou desconfortavelmente tentando explicá-lo para nossos amigos e família não cristãos, é bom lembrar 4 coisas importantes sobre esse versículo. A Bíblia não diz à mulher que se submeta a todos os homens, mas somente a um homem, seu esposo. Não é prerrogativa do esposo forçar esse mandamento, porque a submissão é, em última análise, um ato voluntário da esposa de adoração e obediência ao Senhor. A submissão amorosa e proposital da esposa ao seu próprio esposo é para o propósito de criar uma união de uma só carne, que aponta para além do casamento ao mistério de Cristo e sua igreja. A liderança amorosa do esposo, como descrita na Escritura, desafia os pecados predominantemente masculinos de dominação e passividade. Iremos falar mais sobre isso no próximo capítulo. Essa é a grande visão dos propósitos de Deus no casamento. Sem dúvida, você tem um monte de perguntas sobre como isso se dá na vida diária. Nós tocaremos em alguns desses tópicos no próximo capítulo. Obtive informações de muitos de meus amigos casados e estou ansiosa para compartilhar a sabedoria deles com você. Siga este homem. Aqui está uma história para encorajar toda mulher que luta com a ideia de seguir e apoiar um homem imperfeito. Talvez você pense que seu esposo não merece seu compromisso no casamento. Talvez você pense que as falhas ou os pecados dele são muito piores que os seus, então ele precisa ganhar o seu respeito. Ou talvez você seja casada com um homem que é espiritualmente morto e é difícil ter fé de que um dia ele realmente acreditará no Evangelho. Meus amigos Bill e Stephanie não somente aprenderam o valor dos papéis no casamento santo, como também aprenderam muito sobre perdão. Espero que a história deles ajude você a ter fé no que Deus pode fazer em seu próprio relacionamento ao confiar nele e obedecer-lhe. Stephanie ligou para o seu esposo a fim de dizer boa noite, algo rotineiro quando ela passava a noite longe dele. Bill não a acompanhou nessa visita aos pais dela dessa vez, alegando ter um horário pesado de trabalho e demandas do curso de pós-graduação. Durante a conversa, ele pareceu distraído e um pouco frio para ela. Incerta sobre o comportamento de Bill, Stephanie decidiu terminar a conversa. Bem, está certo, boa noite. Amo você. Eu também, ele respondeu. Deitada na mesma cama de quando era criança, Stephanie repassou a conversa muitas vezes em sua mente. Eu também. Parecia um alarme de um sino, porque ele não disse as palavras reais como sempre dizia. Inquieta, ela estendeu a mão ao telefone de novo. O relógio dizia que já passava das 2 horas da manhã. Nenhuma resposta. Ela discou novamente. Ainda assim, nenhuma resposta. O medo se juntou à sua suspeita. Stephanie acordou sua irmã pedindo para que cuidasse de suas 2 filhas. Ela iria fazer o longo trajeto de volta à sua casa para ver como estava o seu marido. Na estrada, suas emoções transbordaram. Stephanie se perguntou o que ela encontraria quando chegasse. Estava Bill mortalmente doente e incapaz de responder ao telefone? Estava ele machucado e no hospital? Ou estava ele passando a noite com outra pessoa? Fragmentos das conversas e interações ao longo do último ano invadiram sua mente.
o quanto Bill parecia distante durante a festa de aniversário de 6 anos da filha. Quanto tempo ele estava dedicando ao trabalho. A forma elogiosa com que ele falava de suas colegas. O jeito com que ele disse a Stephanie sobre quão atraente uma colega estava com um novo vestido vermelho. O tanto de apoio emocional que ele deu a essa mulher depois do fim do namoro dela. O quanto ele criticava Stephanie quando ele estava em casa. No ato de reflexo, ela começou a orar: Deus, ajude-me, ajude meu casamento, dê-me um sinal do que fazer. Stephanie só conseguiu pensar em uma forma de saber que Deus estava respondendo a sua oração. Ela ligou o rádio dizendo a si mesma que qualquer música que ela ouvisse seria seu sinal. Depois de um assustador momento de silêncio, ela ouviu a simples melodia de uma música que foi cantada em sua festa de casamento. Um homem deixará sua mãe e uma mulher deixará sua casa, e eles viajarão para onde os dois serão como um. Como foi no início, assim é agora e até o fim. A mulher obtém vida do homem e o retribui novamente. E há amor, há amor. Stephanie olhou assustada para o rádio. Deus está realmente ouvindo, ela pensou. Chegando à sua rua, ela pôde ver que o carro de Bill não estava na garagem. Ela saiu do carro no frio da madrugada, caminhou até a porta de sua casa vazia e subiu as escadas para o seu quarto. Vendo a cama vazia, ela começou a chorar novamente. Perguntas giravam ao seu redor. Quem é meu esposo? Acaso eu ainda o conheço? Ele tem outra vida separada? Como ele pôde fazer isso? Será que, pelo menos, ele ainda me ama? E quanto às crianças, o que acontecerá conosco? Stephanie ficou acordada a noite toda, incapaz de dormir. Na manhã seguinte, ela telefonou para Bill no trabalho dele e perguntou se poderia ir vê-lo. Ele a encontrou no estacionamento e entrou no carro. Ela pegou a mão dele e colocou-a sobre o coração dela, olhou em seus olhos e fez a temida pergunta: onde você estava ontem à noite? Imediatamente consciente do quanto a verdade machucaria Stephanie, Bill mentiu. Eu estava em casa. Não, você não estava, Stephanie respondeu em voz baixa. Eu fui para casa e você não estava lá. Atordoado, Bill sentiu uma onda de emoções quebrar sobre ele. Alívio porque a verdade já era conhecida, tristeza por machucar sua esposa e arrependimento e vergonha por suas ações. Ele não conseguiu falar coisa alguma. Stephanie desabou em lágrimas. Depois de um momento tenso, ela desviou o olhar e fez uma série de perguntas ásperas. Por que você não me ama? Você a ama? Você quer se divorciar? Eu amo você e não quero o divórcio. Eu realmente não quero. Ele finalmente respondeu. Então, por que você fez isso? Eu não sei, ele respondeu. Eu realmente sinto muito. Nos meses seguintes, Stephanie e Bill continuaram a conversar e a reconstruir o relacionamento. Stephanie queria derrubar o muro da desconfiança entre eles, mas se sentia impotente para fazer algo a respeito. Ao mesmo tempo, Bill estava lidando com sua vergonha. Pouco depois de sua traição ser descoberta, Bill mudou de emprego. Seu novo patrão era um cristão assumido, não reticente sobre enfatizar o temor de Deus. Ele também era grande e intimidador. Bill foi tentado a se afastar dele, mas Deus o usou para apresentar Bill a ideia de que seu casamento precisava de algo mais do que aquilo que ele ou Stephanie tinham para oferecer. Um dia, Bill entrou na cozinha
e anunciou o diagnóstico: você sabe o que está faltando em nosso casamento? Está faltando Cristo. Stephanie concordou imediatamente. Então ela lhe contou sobre 2 famílias que ela tinha conhecido na sua rua, que iam para a mesma igreja e pareciam realmente gostar. Então, aquela foi a igreja que eles foram visitar no domingo seguinte. Embora tenha sido ideia dele ir, quando o domingo chegou, Bill tinha sentimentos mistos. Em primeiro lugar, em sua mente estava o como fazer o que ele tinha feito e ser perdoado. Ele se sentiu manchado em uma igreja onde todo mundo parecia tão feliz e estava cantando com entusiasmo. No final da reunião, o pastor apresentou o evangelho, descreveu como as pessoas poderiam ser perdoadas de seus pecados e então pediu àqueles que queriam aceitar a ofertar da livre graça de Cristo que levantassem suas mãos. Bill levantou a mão, Stephanie também. Então o pastor pediu que eles que levantaram suas mãos viessem à frente para a oração. De mãos dadas, Bill e Stephanie caminharam para a frente. Um dos outros pastores se aproximou e os parou. Ele olhou para Bill, depois para Stephanie e depois novamente para Bill. Eu vi você vindo até aqui e quero que você saiba que Deus tem um plano para você. Ele disse para Bill. Então, olhando para Stephanie, ele gentilmente acrescentou: siga este homem. 17 anos depois, eles estão sentados na sala recontando o quanto mudaram desde aquele dia. Bill está sentado no chão, perto de Stephanie, que está no sofá. À medida que eles recontam os detalhes dolorosos, Bill estende a mão para sua esposa, mantendo um contato tranquilizador. O que mais me lembro daquele dia na igreja foi que eu, de repente, percebi que meu foco tinha sido, durante todo aquele tempo, o pecado do meu esposo. Stephanie recorda. Eu tinha certeza de que Bill levantaria a mão, mas no momento exato vi meus pecados e percebi que precisava de um Salvador também. Até então eu tinha vivido mais ciente de como eu havia sido ofendida. Refletindo sobre o que o pastor disse a eles no dia em que se tornaram cristãos, Bill elogia sua esposa. Ela não tinha uma categoria para descrever o que seguir significava naquele tempo, pelo menos não em termos de ensino bíblico, ele diz. Mas ela sabia que aquilo vinha do Senhor, então ela fez. Ela realmente lutou para entender o que significava me perdoar e me seguir. Pausando por um momento, Bill se esforça para manter sua compostura. As lágrimas derramam sobre seu rosto, mesmo assim. Eu acho que um dos exemplos mais claros do desejo dela de me seguir foi que, além da irmã e do cunhado dela, ela não contou a mais ninguém o que eu fiz. Ele conta com uma voz sufocada. Ela deixou que eu contasse aos outros. O pensamento dela era de não me desonrar. Incrível, não é? Depois da visita inicial, eles logo se juntaram à igreja e começaram a frequentar um grupo pequeno que se encontrava no bairro deles. Eles foram abertos quanto a dificuldades de seu casamento, mas não compartilharam os detalhes imediatamente. Assim, Stephanie buscava ajuda em Bill quando sofria com as memórias da infidelidade dele. Ao longo daquele primeiro difícil ano, Bill me ajudou, Stephanie recorda. Ele me ajudou com o processo de cura. Houve vezes quando não queria sair da cama, mas eu sabia que tinha que fazer isso por causa das minhas filhas. Eu sempre sabia que a amargura estava
se avivando em minha mente quando imaginava as cenas dele com essa outra mulher. Nesses momentos eu fazia orações bem simples, dizendo coisas como: ajude-me, Senhor, não deixe que eu pense desse jeito. Então eu telefonava para Bill e contava que estava tendo pensamentos ruins sobre ele. Ele dizia: desculpe-me, eu não sei como mudar isso, mas quero que saiba que realmente eu amo você. Então, depois de nos tornarmos cristãos, eu dizia para ele: por favor, diga que nunca mais vai fazer isso de novo. Eu me lembro de ele dizer: eu gostaria de prometer isso, mas não posso garantir porque sou pecador. Mas eu posso prometer que Deus é fiel e Ele é capaz de manter nosso casamento firme. Como nova cristã, as dificuldades forçaram Stephanie a desenvolver um entendimento do perdão na prática. Um dia ela leu um versículo em que Jesus estava instruindo seus discípulos sobre o perdão. Marcos 11:25 diz: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Eu vi que havia uma nota de rodapé para esse versículo e fui até embaixo para ver que alguns manuscritos tinham um versículo adicional que diz: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ela relembra. Era um claro mandamento para perdoar, mas ele era um mandamento baseado em quanto perdão eu havia recebido de Deus. A misericórdia que eu tinha recebido pelos meus pecados era a razão por que eu poderia perdoar Bill pelos pecados dele. Mesmo com aquele entendimento e novo apreço por seu próprio perdão, Stephanie descobriu que a amargura era uma tentação ocasional. Então, ela temeu não estar cumprindo o mandamento correlato em Mateus 18, 21 e 22, de perdoar 70 vezes 7. Mas mesmo essa preocupação tinha um benefício não planejado. Ela destacava sua contínua necessidade de um Salvador. Eu descobri que facilmente me inclinava para minha própria atuação em busca de confiança. Ela diz: finalmente aprendi que era somente através do Evangelho que eu poderia reconciliar minha experiência com os mandamentos bíblicos de amar e honrar meu esposo. Quando eu entendi claramente o que Cristo sofreu na cruz com muita dor para que eu pudesse ser perdoada, isso se tornou a minha motivação. Foi assim que pude amar meu esposo. Cristo fez isso por mim e eu queria viver a minha vida para agradar a Deus. Logo depois deles terem se tornado cristãos, uma mulher em seu grupo pequeno lhe deu 2 bolsas cheias de sermões gravados. Bill começou a ouvir esses sermões enquanto dirigia, desenterrando dezenas deles todos os meses. Ele vinha para casa e me dizia sobre o que estava aprendendo. Stephanie relembra. Um dia ele entrou em casa e disse: sabe o que aprendi hoje? Eu sou encarregado de ser a cabeça. Sou responsável por liderar nossa família. Quando ele me disse isso, senti um peso saindo dos meus ombros. Sempre senti que eu é quem devia estar fazendo isso, mas perguntei a ele: bem, quem é a sua cabeça? Ele respondeu: Cristo é a minha cabeça. Bill sorri para sua esposa enquanto ela reconta essa conversa e então acrescenta: ela nunca me fez sentir estranho porque ela tinha assumido essa postura de querer agradar a Deus, de querer fazer o que Deus a tinha chamado para fazer em termos de me amar. Ela nunca disse: você não merece liderar esta família. Antes de se tornarem cristãos, eles tinham um casamento bem típico. Bill trabalhava fora em jornada integral e fazia cursos de graduação de meio período para que pudesse melhorar
as oportunidades de sua carreira. Stephanie primariamente ficava em casa com as filhas, mas ela também trabalhava nos fins de semana no comércio de varejo. Mesmo estando casados, eles frequentemente conduziam vidas paralelas, porém separadas. Naquela época, nunca pensei que Stephanie precisava de mim. As coisas funcionavam bem sem mim, Bill afirma. Depois eu soube que era para eu me envolver e não deixar que ela lidasse com tudo sozinha. Não que ela não fosse capaz, ela certamente era. Mas agora nós entendíamos que eu precisava arcar com as responsabilidades às quais fui chamado. À medida que eles aprendiam sobre o plano bíblico para o casamento, houve uma sutil, mas profunda mudança na vida deles. Eles sempre tinham funcionado bem juntos em termos de realizar tarefas, mas agora eles desfrutam do benefício adicional da paz que advém da clareza. Quando está bem claro quem é responsável pelo quê, quando nós conhecemos a nossa parte do relacionamento, é mais pacífico, Bill diz. Não tínhamos papéis definidos antes. Estávamos apenas fazendo as coisas juntos. Agora nós sabemos como deve ser, ele diz. E estamos trabalhando juntos para fazermos assim. Certamente, quando ela veio para casa naquela noite difícil e descobriu que seu esposo não estava lá, Stephanie nunca poderia imaginar que eles seriam tão felizes agora. Nem teria imaginado que Deus poderia usá-los para ajudar outros casais. Eles são hoje parte da equipe de aconselhamento bíblico da igreja onde congregam, por meio do qual eles têm ajudado centenas de casais com seus próprios conflitos conjugais. Sentada em sua sala de estar, com suas filhas adultas indo e vindo, Stephanie segura a mão de seu esposo e oferece sua perspectiva obtida da forma mais difícil. A maioria das pessoas pensaria que o divórcio seria a primeira alternativa numa situação como essa. Mas Deus é mais glorificado quando você não faz isso, mas ao contrário, confia que Ele será fiel à sua palavra para dar-lhe sabedoria, perdão e graça para a mudança de que precisa.